Opa, aqui é o Levi e hoje a gente vai aprender como a gente pode trabalhar com Touch ID, que é a impressão digital, e Face ID, no caso do iOS, em projetos React Native, beleza? A gente vai tanto aprender como como trabalhar com essa funcionalidade em projetos que foram criados com a CLI e também em projetos que foram criados utilizando o Expo, beleza? E só um aviso rápido antes da gente começar esse vídeo é que a partir de fevereiro a gente vai começar as lives aqui no canal, beleza? Só que essas lives elas não vão seguir um cronograma fixo de dia e horário. Por isso, se você quiser ser avisado sempre que a gente for começar uma live e também enviar suas sugestões de temas e dúvidas para a gente responder nessa live, eu vou deixar o link aí na descrição para que você possa se cadastrar e sempre que for acontecer uma live, eu vou avisar tudo por e-mail, beleza? E agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Então vamos lá, aqui a gente vai utilizar aquela dinâmica que a gente sempre utiliza aqui no canal, que é de primeiro fazer o projeto utilizando a CLI e depois a gente vai para a implementação do Expo, beleza? E para a implementação dessa funcionalidade com a CLI, a gente vai utilizar essa biblioteca aqui, tá? Que é o React Native Touch ID. Eu testei várias outras bibliotecas, várias outras alternativas, mas essa foi de longe a que teve uma melhor implementação. O único detalhe, o único ponto de atenção que a gente precisa ter é que essa biblioteca ela não é mais mantida oficialmente, né? Não tem o criador da biblioteca não mantém mais ela, mas apesar disso ela continua funcionando perfeitamente. O único ponto de atenção que a gente precisa ter é que provavelmente em uma possível breaking change no React Native a gente costuma ter essas breaking changes que são mudanças, features que quebram o código anterior. Então talvez em uma futura breaking change essa biblioteca ela deixe de funcionar, e para isso eles recomendam que a gente utilize a Expo Local Authentication, que é a biblioteca que a gente vai utilizar quando a gente for implementar essa funcionalidade com o Expo. De qualquer forma, se essa biblioteca ela cair em desuso no futuro, a gente ainda vai aprender na implementação de hoje, no vídeo de hoje, como utilizar do Expo Local Authentication, que seria uma alternativa a essa biblioteca aqui, beleza? Então vamos lá, deixa eu trazer para cá a documentação e agora a gente vai começar criando o nosso projeto aqui na CLI, beleza? Para isso a gente vai utilizar do comando React Native init e o nome do projeto aqui eu vou chamar de auth. Beleza, ele já vai começar a criar aqui o nosso projeto e a gente aguarda a instalação aqui. Beleza, aqui já terminou a nossa instalação, deixa eu limpar essa tela aqui. E agora a gente vai instalar e configurar a biblioteca que a gente vai utilizar, tá? Para isso, vou acessar a parte do nosso projeto aqui. Em seguida, a gente vai rodar o seguinte comando. yarn add react -native -touch -id. Esse é o comando que vai instalar a biblioteca que a gente acabou de ver. Show de bola, já terminou a instalação e agora a gente vai fazer algumas configurações, principalmente relacionadas à permissão, para a gente conseguir utilizar tanto o Touch ID como o Face ID. Então vamos lá, vou abrir aqui o projeto no VS Code e aqui a gente vai acessar o seguinte arquivo, tá? O seguinte caminho. Dentro da pasta iOS, a gente vai acessar o arquivo podfile. E aqui no arquivo podfile a gente vai adicionar algumas configurações. Para isso, eu vou trazer aqui a biblioteca que a gente estava vendo agora há pouco, que é o React Native Touch ID, e aqui em Using CocoaPods a gente vai ter essa linha aqui. Essa linha aqui a gente precisa copiar, deixa eu devolver aqui a documentação, e a gente vai adicionar ela logo aqui abaixo do Pods for Auth, beleza? Então a gente vai adicionar essa linha e a gente precisa mudar esse Node Modules Path pelo seguinte caminho, _node_modules. E com isso, a gente já vai ter configurado a parte do CocoaPods. Agora a gente precisa configurar a permissão que a gente vai solicitar do Face ID e do Touch ID, no caso do iOS, beleza? Para isso a gente pode fechar esse arquivo aqui. A gente vai vir até a pasta com o nome do nosso projeto. Em seguida, a gente vai acessar o arquivo info.plist. E aqui a gente também vai ter uma configuração para adicionar que está aqui na documentação, beleza? Para isso, basta a gente descer um pouco e a gente vai encontrar essa linha aqui, em info.plist. E basta a gente copiar essas duas linhas aqui, a gente vai devolver novamente a documentação e a gente vai adicionar essas linhas logo aqui abaixo do primeiro dict. Então basta adicionar essas duas linhas aqui, deixa eu identar e pronto, tá feito a configuração no iOS, beleza? E para o CocoaPods entender as configurações que a gente fez, basta a gente vir aqui no terminal e rodar primeiro um cd iOS e em seguida um pod install. Pod install
com 2 L's. Show de bola, já terminou. E agora a gente vai fazer as configurações no Android, beleza? Para isso a gente pode fechar esse arquivo aqui info.plist. A gente pode fechar aqui a pasta iOS também. E a gente vai acessar o seguinte caminho, tá? Na pasta Android a gente vai acessar a pasta App, em seguida a pasta src, em seguida main e em seguida Android manifest.xml. E aqui na documentação a gente vai também copiar uma nova linha que é essa daqui, tá? Use permissions, que é essa aqui que está in your Android manifest.xml. Beleza? A gente adiciona essa linha aqui logo abaixo da permissão de internet que já vem por padrão em projetos com a CLI, e a gente pode salvar o nosso arquivo e está pronto, está feita a configuração tanto no Android quanto no iOS, beleza? E agora a gente já pode fechar esse arquivo aqui e abrir o nosso projeto no emulador. Para isso vou voltar aqui para a pasta raiz do nosso projeto e rodar o seguinte comando: React Native Run iOS, beleza? A gente vai começar pelo iOS, mas a gente vai ver a implementação tanto no Android quanto no iOS. Beleza, aqui o nosso projeto já está aberto no emulador e talvez agora você esteja se perguntando: tá, Levi, mas qual é a melhor hora de eu utilizar o Touch ID, o Face ID no meu aplicativo? Em que momento eu devo solicitar essa permissão? E não existe uma resposta certa, mas a gente pode utilizar como exemplo os mais utilizados aplicativos que têm essa funcionalidade. E a gente pode citar alguns exemplos, como por exemplo o PayPal, o Banco Inter, o Next, o WhatsApp e algumas outras ferramentas. E a gente pode perceber alguma similaridade entre elas, que é: ou elas mexem com algum valor monetário, com dinheiro de fato, ou elas trabalham com privacidade. E é nesses dois casos que a gente mais vai precisar utilizar dessa ferramenta, porque nesse caso a gente precisa manter a privacidade, tanto relacionada a dinheiro como a privacidade de fato do usuário. A gente vai precisar manter isso seguro. Em outros casos não é tão interessante, talvez não seja tão interessante no seu aplicativo, porque pode acabar mais irritando o usuário de fato do que fornecendo alguma segurança para ele. Então, se o seu aplicativo ele não mexe com segurança ou não mexe com privacidade, não faz tanto sentido você ficar solicitando a impressão digital ou a impressão facial do usuário, caso não haja a necessidade. Talvez acabe se tornando algo irritante para o usuário. Por isso a gente tem que sempre ponderar quando vale a pena e quando não vale a pena utilizar determinadas features no nosso aplicativo, beleza? E aqui o que a gente vai fazer é algo bem parecido. A gente vai criar uma tela de login para que a gente veja como é que funciona esse fluxo, para que a gente não precise se autenticar caso a gente se autentique pela impressão digital ou pela impressão facial, beleza? Para isso eu vou vir aqui no nosso arquivo app.js, vou apagar tudo isso que está aqui e vou utilizar do snippet da Rocket City para a gente criar um componente funcional. E eu vou começar aqui fazendo alguns imports. Para isso eu vou trocar aqui a view por uma safe area view. Então, safe area view. Vou importar também aqui o style sheet. Então, style sheet. Além disso, vou importar o text, na verdade o touchable opacity primeiro, em seguida o text e em seguida vou importar também o alert, tá? Que a gente vai utilizar ele daqui a pouquinho. E aqui um outro import que a gente vai precisar adicionar também, que é o import do nosso text input, beleza? Então eu vou adicionar aqui logo antes do touchable opacity o nosso text input. E aqui a gente pode começar a criar o nosso componente. Para isso, vou retornar aqui entre parênteses, porque a gente vai precisar retornar mais de uma linha e a gente vai começar adicionando o nosso código. Para isso, vou adicionar primeiramente o safe area view em volta de todo o componente. Em seguida, vou adicionar os dois text input que a gente vai utilizar, que seria um para e-mail e um para senha. Então, vou duplicar ele aqui. E aqui a gente vai adicionar um placeholder neles. Para isso, vou adicionar o placeholder nos dois de uma vez. Então, no de cima eu vou adicionar e-mail e no de baixo eu vou adicionar senha. Show de bola, agora a gente vai adicionar o nosso botão de login, tá? Para isso a gente vai utilizar do Touchable Opacity. Em seguida, dentro do Touchable Opacity, a gente vai adicionar um text que vai ser o texto do nosso botão. Então, text, vou colocar aqui só entrar mesmo. Show de bola, agora a gente vai criar os estilos do nosso componente, tá? Para isso, logo aqui abaixo eu vou definir uma variável chamada styles, que vai receber uma instância de stylesheet.create. E aqui como parâmetro a gente passa o objeto que vai conter os nossos estilos. Para isso,
Vou começar adicionando o estilo do nosso container, que vai ser o nosso Safe Area View, e dentro do nosso container a gente vai adicionar os seguintes estilos. O primeiro estilo que a gente vai adicionar é um Background Color. Então, Background Color, a gente vai adicionar um tema Dark, só para a gente fazer algo mais diferente. Então, 19, 18, 1F. Esse vai ser o background que a gente vai utilizar. A gente vai também adicionar um Flex 1. E para centralizar todo o nosso componente, a gente vai adicionar um Justify Content Center e um Align Items Center também. Em seguida, a gente pode adicionar aqui o estilo do nosso input, beleza? Vou adicionar só com o nome de input mesmo. E a gente vai adicionar os seguintes estilos para os nossos inputs, tanto de e-mail quanto de senha. O primeiro estilo vai ser um width, ou seja, uma largura. Vou adicionar aqui de 200 pixels. Em seguida, uma altura pode ser de 45. A gente vai adicionar também um border width de 2, que é o tamanho da borda que a gente vai adicionar, e um border color, e a gente vai adicionar o hexa da Rocket, tá? Que é o 7159C1. Em seguida, a gente vai adicionar um border radius, que é a borda, o arredondamento da borda do nosso input. Para isso, um border radius, aqui eu vou adicionar de 5. E agora, para a gente dar um efeito de espaçamento, a gente pode adicionar um margin bottom de 10 e um padding de 10 também. E agora o último estilo que falta, que é o do nosso botão. Para isso a gente pode adicionar aqui o button. E o estilo do nosso button ele vai ser bem parecido com o que a gente já tinha no input. Para isso a gente pode copiar tudo que a gente tem aqui no input. E a gente vai adicionar mais alguns estilos, que é referente ao text que vai ficar dentro do button. Para isso a gente pode copiar só esse Justify Content e esse Align Items que a gente já tinha definido. Beleza? Com isso o nosso button também está pronto. E agora a gente precisa fazer o link dessa variável styles com os nossos componentes. Para isso, no Safe Area View a gente vai linkar com o styles.container. Aqui nos text input a gente vai linkar com styles. Com styles.input, e no nosso touchable opacity a gente vai linkar com o nosso button, tá? Então styles.button. Show de bola! Aqui a gente vai fazer algumas outras modificações de estilo também. Primeiro a gente vai adicionar uma cor para esse botão. Então aqui logo abaixo de border color a gente pode adicionar um background color. E a gente vai adicionar da mesma cor da borda do botão, que no caso vai ser 7159C1. Show de bola, nosso botão já ficou estilizado. E aqui a gente vai adicionar outra propriedade para o nosso text input, que é o placeholder color, tá? Placeholder text color, na verdade. Isso porque aqui a cor até que ficou interessante, mas quando a gente for para o Android, essa cor ela vai ficar transparente. Por isso, a gente vai adicionar um placeholder text color para isso ficar padronizado tanto no iOS quanto no Android. Para isso, vou adicionar a mesma cor nos dois, que vai ser o 444. Show de bola, aqui a gente já tem toda a estilização que a gente queria. Caso você queira, você pode adicionar também uma estilização para essa status bar aqui, tá? Adicionar um color light para essa status bar. Como não é o foco dessa aula de hoje, eu vou pular essa parte, mas você pode ficar à vontade para implementar isso depois. Deixa eu remover esse código aqui que eu não havia removido antes. E agora a gente já pode partir para a implementação do nosso Touch ID, beleza? Para isso, a primeira coisa que a gente vai precisar fazer é importar a biblioteca que a gente vai utilizar. Para isso, vou importar aqui logo abaixo da importação do React Native. A gente vai fazer o seguinte: import touch id from, e o nome da biblioteca que a gente utilizou, que a gente instalou, que é o React-native-touch-id. Aqui ele não conseguiu encontrar a biblioteca, mas para isso basta a gente voltar no terminal e rodar um yarn add, e a biblioteca que a gente vai utilizar, que no caso é o React-native-touch-id, beleza? Beleza, aqui já sumiu a mensagem de erro e agora a gente pode partir para a implementação do código da nossa biblioteca, que no caso é o Touch ID aqui, beleza? Para isso a gente vai adicionar essa implementação logo antes aqui na criação do nosso componente, para que essa função seja chamada logo no início, assim que o usuário entrar no nosso aplicativo, para que ele não precise nem fazer o login aqui nessa nossa tela, beleza? Para isso a gente vai fazer o seguinte: a gente vai utilizar do Touch ID
ponto, e aqui a gente tem duas funções que o React Native Touch ID dá pra gente. A primeira função que a gente tem é a Authenticate. Ela vai de fato autenticar o usuário no nosso aplicativo. A segunda função é a isSupported. Essa função, ela basicamente vai retornar para a gente qual é a ferramenta de autenticação que é suportada naquele aparelho, seja Touch ID ou o Face ID, beleza? A gente vai aqui utilizar o Authenticate, mas você pode utilizar do isSupported para fazer alguma verificação no caso do seu aplicativo, beleza? Nesse caso aqui a gente não vai precisar, a gente pode rodar aqui direto, e aqui essa função ela pode receber dois parâmetros, mas a gente vai ver com calma esses parâmetros já, beleza? E aqui a gente vai utilizar do ThenCatch, beleza? Caso você queira, você pode utilizar também do AsyncAwait, não tem problema, só que você vai precisar criar uma função por volta dessa função para que você consiga utilizar do await dentro dela. Aqui, como o ThenCatch é mais fácil, a gente vai utilizar ele, beleza? Para isso a gente pode utilizar aqui o them, a gente vai receber como parâmetro aqui do them uma função, e aqui nessa função, essa função vai ser a nossa função de sucesso, e aqui nessa função a gente pode utilizar, por exemplo, o alert que a gente já vem importado. Para isso a gente pode dar um alert.alert com uma mensagem de sucesso, por exemplo, autenticação realizada com sucesso. E aqui seria o momento em que, caso você esteja utilizando um React Navigation, por exemplo, ou outra ferramenta de navegação, seria o momento em que você redirecionaria o usuário para sua tela inicial autenticada, beleza? Que provavelmente é um dashboard ou a sua tela principal de fato. E aqui a gente vai ter uma outra função aqui no final, chamada catch, que é para a gente capturar quando essa autenticação ela não for bem sucedida. Aqui a gente também vai passar uma função como parâmetro, e aqui por enquanto a gente pode colocar só um alert mesmo que houve algum erro, tá? Então aqui a gente pode deixar aqui a autenticação, a gente pode deixar, por exemplo, a autenticação falhou. Deixa eu mudar aqui, a autenticação falhou, por favor, digite sua senha. E aqui ele vai mostrar para a gente que a autenticação falhou, tá? Isso porque, para a gente testar essa funcionalidade de Face ID no iOS, a gente precisa fazer o seguinte: hardware, a gente precisa clicar aqui no simulador, em seguida hardware, em seguida Face ID, em seguida Enrolled. Isso porque a gente não tem como cadastrar as nossas impressões faciais aqui no iOS, tá? No emulador do iOS. Para isso, a Apple disponibiliza essa ferramenta aqui no simulador do iOS para a gente testar o Face ID, beleza? A gente pode clicar aqui, marcar essa opção Enrolled, e agora o nosso aplicativo ele já vai poder escutar essa solicitação de permissão de Face ID aqui no emulador do iOS, tá? Então a gente pode dar um reload aqui no nosso aplicativo, e aqui já vai aparecer para a gente essa caixinha para a gente fazer a autenticação com a nossa impressão facial, tá? Para isso, para a gente testar, a gente tem outras duas opções aqui abaixo. Uma é a Matching Face e a outra é a Non-Matching Face. Essas duas opções é basicamente para testar se o rosto que a gente vai colocar ali, ele vai passar nessa verificação facial ou se ele não vai passar. Então aqui, se a gente colocar em Matching Face, a gente vai ver aqui uma mensagem de autenticação realizada com sucesso, que é justamente essa mensagem que a gente definiu aqui. E se a gente voltar lá, vou dar um reload aqui no nosso aplicativo, a gente vai voltar aqui em Face ID, não Matching Face, e aqui a gente já vai ver essa mensagem de erro, e aqui a gente tem duas opções, tá? A primeira delas é para tentar novamente. Então, se a gente quiser tentar fazer essa verificação novamente, a gente pode clicar aqui em Try Again, e ele já vai fazer esse reconhecimento facial, mas como aqui a gente precisa testar pelo emulador, a gente já vai voltar aqui no Matching Face, e beleza, ele autenticou com sucesso. Ou a gente pode de fato cancelar. Então deixa eu dar um reload aqui no nosso aplicativo, a gente vai voltar em Face ID, não Matching Face, e aqui a gente pode clicar em cancelar, e aqui ele vai dar aquela mensagem de erro, que justamente ele vai cair no catch e não vai conseguir, não vai passar na verificação pela impressão facial, beleza? E aqui, caso você esteja utilizando do React Navigation, você pode colocar todo esse código aqui dentro do componente, tá? Então você pode colocar aqui, e dessa forma você vai conseguir receber aqui o parâmetro Navigation. Então, Navigation, caso você esteja utilizando o React Navigation, e aqui você faria essa navegação, esse Navigate aqui dentro do them da nossa função. Para isso você pode utilizar aqui do navigation.navigate e redirecionar
para sua tela principal autenticada, tá? O único cuidado que você precisa ter é de cuidado para não salvar a senha do usuário. Você não precisa salvar a senha do usuário para fazer essa autenticação. O que é mais recomendado que você faça é que você salve o token JWT dentro do seu storage para que você utilize ele em requisições futuras, tá? Então você não exclui o token do seu usuário e assim, quando ele se autenticar pelo Face ID ou pelo Touch ID, ele consegue utilizar o mesmo token nas próximas requisições. Aqui, como a gente não está utilizando o Navigation, aqui o React Navigation nesse aplicativo, a gente pode remover esse código aqui, mas era só para a gente saber como ficaria essa implementação dessa forma que ele funciona normalmente aqui dentro do componente também, tá? Show de bola, agora a gente vai testar tudo isso no emulador do Android, tá? Para isso eu vou fechar aqui o emulador do iOS, em seguida eu vou voltar aqui no terminal, vou fechar isso aqui também e a gente vai startar o nosso emulador. Para isso vou aqui abrir uma nova aba no terminal, a gente vai rodar o emulador direto pelo nosso terminal, tá? E para isso eu vou utilizar aqui o emulator, o nome do nosso emulador. No caso eu estou utilizando aqui o Pixel 3, mas você pode iniciar qualquer emulador que você esteja utilizando, beleza? Beleza, nosso emulador já foi iniciado. Agora a gente vai voltar no nosso terminal e vai rodar um React Native Run Android, tá? Show de bola, aqui o nosso emulador já iniciou, mas ele deu um erro, ele caiu naquele catch que a gente definiu. Isso acontece porque a gente não tem, aqui no Android, no emulador do Android, a gente não tem um password, uma autenticação cadastrada, digamos assim. E para isso, basta a gente cadastrar no emulador do Android, a gente tem como fazer isso, tá? Para isso, vou clicar aqui para ir para a página inicial, em seguida a gente vai buscar aqui por configurações. Em seguida a gente vai descer, procurar aqui por segurança, no caso aqui Security, e depois a gente vai vir aqui em Fingerprint, tá? A gente vai clicar e aqui, antes da gente cadastrar nosso digital, a gente vai precisar definir um PIN ou uma senha para que a gente utilize ela junto com a nossa impressão digital, tá? Para isso eu vou escolher aqui o PIN mesmo, que é uma senha de numerais. Vou utilizar aqui 1, 2, 3, 4 mesmo. 1, 2, 3, 4 aqui também. Aqui tanto faz, a gente pode clicar só em Done mesmo. E aqui a gente já vai poder cadastrar o nosso fingerprint. Para isso, para a gente cadastrar esse fingerprint aqui no Android, basta a gente clicar aqui nesses 3 pontinhos aqui. Vai abrir essa telinha aqui para a gente. A gente vai até aqui fingerprint. E a gente vai ter aqui o total de 10 dedos aqui para a gente utilizar nos nossos testes com o emulador do Android, tá? Para isso a gente pode selecionar um deles aqui, vou selecionar o primeiro mesmo, e aqui a gente pode clicar em Next. E aqui a gente pode cadastrar a nossa digital no aparelho, no emulador aqui do Android, beleza? Para isso, basta a gente clicar nesse botãozinho Touch da sensor e vai ser como se a gente estivesse no nosso aparelho físico, clicando no sensor, tocando no sensor de impressão digital, tá? Para isso, basta a gente clicar aqui novamente, mais uma vez, e beleza, já cadastrou pra gente a nossa impressão digital. Agora a gente pode clicar aqui em Done e com isso feito, a gente já vai ter conseguido cadastrar o nosso Finger One aqui. Se caso você queira, você pode cadastrar outras impressões digitais para você fazer algum teste e você pode mudar essa impressão digital que você vai cadastrar aqui nesses dedos aqui, nesses fingers aqui que o emulador do Android dá pra gente, beleza? Com isso feito, a gente já pode voltar no nosso aplicativo. Para isso, deixa eu fechar aqui. Deixa eu fechar o nosso aplicativo também para ele iniciar do zero. A gente vai abrir ele aqui. E diferente de antes, antes a gente tinha um catch, que era a nossa mensagem de erro. Agora a gente já tem uma solicitação do nosso Touch ID, beleza? Para isso, basta a gente clicar aqui no Touch the Sensor e vai ser como se a gente estivesse clicando no sensor do nosso aplicativo, do nosso aparelho físico, tá? E aqui ele já deu uma mensagem de autenticação realizada com sucesso. E aqui a gente também pode testar o outro caso, que seria caso a gente utilizasse uma impressão digital que não está cadastrada, ou também quando a gente cancela esse pedido de autenticação, beleza? Para isso, vou dar um reload aqui, ele vai pedir novamente, só que agora, em vez de utilizar do Finger One, que está autenticado, que está cadastrado, a gente vai utilizar do Finger 2. Para isso a gente pode utilizar aqui o Touch the Sensor novamente. E aqui ele vai dar uma mensagem de erro para a gente, justamente porque não foi reconhecido essa autenticação, porque ela não está cadastrada. A gente só cadastrou o Finger One aqui. Então a gente voltando para o Finger One, clicando em Touch the Sensor, ele já vai reconhecer normalmente. O outro caso de erro seria quando a gente cancelasse, tá? Seja porque a gente utilizou de uma impressão digital que não está cadastrada, então ele vai dar esse erro. A gente pode clicar aqui em cancelar, só que ele vai cair no nosso catch,
que é a autenticação falhou, beleza? E aqui no Android, como essa caixinha aqui que vem pra gente, ela não é uma caixinha, não é um modal nativo da plataforma, porque o Android ele não fornece um box, um modal nativo para a gente se autenticar, diferente do iOS, onde lá sim, aquela caixinha que a gente viu do Face ID é nativa e a gente não pode editar. Já essa caixinha aqui, esse modal do Android, a gente pode editar e fornecer alguns outros detalhes para o nosso pedido de autenticação. E aqui todos esses detalhes, todas essas configurações, a gente pode passar aqui nesses parâmetros da função Authenticate. O primeiro parâmetro que a gente pode passar é uma descrição. Essa descrição vai ficar logo aqui abaixo do Authentication Required. Por exemplo, por favor, se autentique. Agora a gente pode cancelar aqui e dar um reload só para ele mostrar essa nova mensagem aqui, no caso, por favor, se autentique. Outro parâmetro que a gente pode passar é um objeto contendo algumas configurações adicionais. Essas configurações envolvem mudança de cor, a mudança desse título aqui também, que a gente pode passar um title, por exemplo, autentique-se. Pode ser clicando aqui em cancelar, dando um reload para ele abrir novamente esse modal, e aqui a gente já mudou essa mensagem. Caso você queira saber todas as opções que essa biblioteca aceita, basta você vir aqui na documentação da biblioteca, tá? Que é o React Native Touch ID. A gente vai descer um pouco aqui, e aqui em Examples a gente tem algumas configurações que a gente pode passar para esse objeto, tá? No caso do nosso title, da imagem, da cor da imagem, que no caso a gente pode mudar esse azul aqui, a cor do erro, que no caso, caso a gente utilize de uma digital errada, a gente pode mudar essa cor aqui. Então a gente pode passar várias configurações. Se você quiser, você pode brincar um pouco com isso para entender melhor essa estilização que a gente pode passar para esse componente. Beleza? Com tudo isso que a gente viu até agora, a gente já aprendeu como é que a gente pode criar essa funcionalidade em projetos que foram criados com a CLI, tá? Agora o que eu vou fazer é fechar tudo aqui para que a gente também aprenda como criar essa funcionalidade utilizando o Expo, beleza? Então eu vou fazer o seguinte, vou fechar tudo aqui e já a gente volta para o nosso terminal. Beleza, aqui a primeira coisa que a gente vai fazer é criar um projeto novo utilizando o Expo, tá? Para isso a gente pode utilizar do seguinte comando, tá? Expo init e o nome do nosso aplicativo, que no caso pode ser Expo Auth, sem problema. Aqui ele vai fazer algumas perguntas para a gente. Ele vai primeiro perguntar qual é o template que a gente quer utilizar. No caso, ele dá 5 templates para a gente. O primeiro é o template que eu sempre utilizo, que é o Blank, que ele só vem com o React Native Unimodules configurado e mais nada. O segundo é o Blank com TypeScript, também é bem legal, caso você queira utilizar TypeScript no seu projeto. O terceiro é o mesmo, é bem parecido com os outros, com o Blank no caso, que é esse primeiro aqui, só que ele vem com alguns exemplos de implementação do React Navigation, com algumas rotas, com algumas tabs. Eu não gosto muito de utilizar isso porque ele vem com muitas tabs, na verdade, e acaba que vai ser um trabalho até que bem chatinho para você remover todas elas depois. E aqui a gente tem o Bear Workflow, tá? Esse aqui que a gente viu era o Manager, e esse aqui é o Bear, que ele não vem com o React Native Unimodules, ou seja, você não vai poder utilizar os pacotes do Expo, tá? Então, depois você vai ter que fazer a configuração do React Native Unimodules, e aí vai ser outro trabalho. Por isso eu sempre utilizo aqui o Blank, tá? Ele vai dizer pra gente que encontrou o Yarn, vai perguntar se a gente deseja utilizar, vou dizer que sim, e pronto, só com isso o nosso projeto já vai ser criado utilizando o Expo, beleza? E enquanto ele cria o nosso projeto, a gente pode dar uma olhadinha na biblioteca que a gente vai utilizar, que é essa aqui, que é o Expo Local Authentication, tá? Então essa biblioteca, ela já implementa para a gente o Touch ID e o Face ID também para a gente utilizar nos nossos aplicativos, tá? Então essa biblioteca que a gente vai utilizar. Então agora a gente pode deixar essa documentação aqui um pouco de lado, porque ele já terminou de criar aqui o nosso projeto, tá? Para isso a gente vai acessar a parte do nosso projeto, então cd expo auth, e a gente vai instalar essa biblioteca que a gente acabou de ver, que é o expo install expo-local authentication,
Authentication, tá? E a gente aguarda a instalação dessa biblioteca. Show de bola, terminou a nossa instalação, agora a gente pode rodar um Expo Start para ele iniciar o nosso projeto com o Expo. Beleza, ele abriu aqui já uma aba aqui do lado pra gente, aqui no Chrome. Agora a gente pode clicar aqui em Run iOS ou Run Android, tá? Lembrando que se você tiver no Android, você vai precisar iniciar o seu emulador antes. A gente vai ver tanto a implementação no Android como no iOS, só que a gente vai começar pelo iOS, beleza? Então eu vou clicar aqui e vou deixar também a aba aqui do lado. Beleza, que ele já abriu o nosso emulador pra gente e pra gente não precisar fechar o nosso bundle aqui só para abrir o nosso código, vou aqui abrir uma nova aba no terminal e rodar aqui um code ponto, beleza? Aqui a gente já pode fechar essa aba que a gente abriu e pronto, aqui a gente já vai ter aberto o nosso projeto no VS Code. E aqui a gente não vai precisar fazer aquela configuração de permissão que a gente viu antes com a CLI, tá? A gente já pode começar a sair utilizando o nosso aplicativo aqui direto, beleza? Para isso, vou aumentar aqui o tamanho do nosso VS Code e a gente vai fazer o seguinte, vou voltar aqui no projeto que a gente tinha feito agora há pouco com a CLI, tá? Que no caso é esse aqui, e a gente vai copiar esses estilos aqui para a gente ter aquela mesma tela de login, aquela representação daquela tela de login aqui também com o Expo, beleza? Então eu vou copiar esse return aqui, a gente vai vir no nosso app.js e aqui no return a gente vai retornar esse outro código que a gente tinha. E aqui a gente vai copiar também a variável de estilos, tá? Então deixa eu copiar ela aqui. A gente vai voltar aqui no nosso projeto com o Expo e vai substituir a variável de styles aqui pela nossa nova variável de estilos que a gente copiou. E aqui a gente vai precisar também copiar os imports da nossa aplicação. Para isso, só copiar aqui os imports do React Native, substituir aqui pelos imports que já vem por padrão no template do Expo, e ao salvar o nosso arquivo, deixa eu até fechar aqui, ao salvar o nosso arquivo a gente já vai ter a nossa tela de login assim como a gente havia visto antes. Beleza, com a nossa tela de login igual a que a gente tinha antes, a gente pode partir para a implementação do Touch ID aqui no Expo. E aqui a gente vai ter um passo um pouquinho diferente, tá? Isso porque o Expo, ele não fornece, na verdade o Android, ele não fornece aquele modal que a gente viu antes lá no React, quando a gente implementou com o React Native Touch ID. Aquele modal que a gente viu com o Android era um modal que a própria biblioteca disponibilizava. E esse modalzinho que a gente tinha, ele não é disponibilizado aqui no Expo. Por isso, a gente vai fazer o nosso próprio modal, tá? Para isso, o que a gente vai fazer é o seguinte. Vou criar aqui uma nova função chamada Authenticate. Então, Authenticate. Aqui a gente não vai precisar receber parâmetros e aqui logo abaixo a gente vai chamar essa função somente se o usuário estiver na plataforma iOS, tá? Mas Levi, por que você não chama essa função já direto nos dois sistemas operacionais? Porque nesse caso é mais ideal que a gente chame a função de autenticar caso no callback do modal, tá? Quando o modal mostrar, a gente chama essa função aqui de autenticação. No caso do iOS, a gente já pode chamar direto, porque o iOS ele já vai exibir o modal assim que a gente chamar a função de autenticação. Para isso, o que a gente vai fazer é verificar se a plataforma que o usuário está é o iOS, tá? Então, if platform.os for igual a iOS, daí a gente chama a função authenticate que a gente criou, tá? E aqui, dentro dessa função authenticate, é onde a gente vai chamar a biblioteca que a gente instalou, que é o Expo Local Authentication. Para isso, vou importar aqui o Local Authentication from, e aqui a biblioteca que a gente instalou, que é o Expo Local Authentication. E aqui dentro do Local Authentication, a gente vai chamar a função aqui Local Authentication, ponto. E aqui a gente tem várias funções para a gente chamar, beleza? E o primeiro método que a gente tem é bem parecido com o que a gente viu antes lá no pacote da CLI, que é o Authenticate Async. Esse método ele basicamente vai ficar ouvindo o sensor digital, seja o Touch ID ou Face ID, e vai avisar para a gente quando o usuário se autenticar. Só que aqui a gente tem um outro método que a gente vai precisar utilizar. Aqui a gente tem outros métodos também, tá? Que é o Cancel Authenticate, para cancelar a autenticação. Aqui a gente, para saber se o dispositivo do usuário, o hardware do usuário, ele suporta a autenticação. Mas aqui o método que a gente vai precisar utilizar é o isEnrolled Async, que ele basicamente vai dizer para a gente se o usuário tem alguma senha, seja o Touch ID ou o Face ID salvo, beleza?
E o caso de uso desse método é o seguinte, é para quando o usuário ele não tiver uma senha salva, ou seja, quando ele não tiver uma senha salva, a gente não vai ter como autenticar ele, porque nesse caso, principalmente no caso do iOS, ele vai retornar um true, ele vai na verdade exibir uma telinha, deixa eu até mostrar para vocês, ele vai exibir uma telinha pedindo uma senha, na verdade aqui a gente precisa fazer algumas modificações. Primeiro, a gente precisa importar dessa forma aqui, e aqui a gente também precisa transformar em uma função assíncrona, porque a gente vai utilizar o await já. Mas o que acontece? Ele vai exibir essa telinha aqui para a gente. Só que essa tela, a gente não tem um passcode, uma senha configurada no iOS. E essa tela, independente da senha que a gente digite, então vou colocar aqui qualquer coisa e um done, ele vai retornar para a gente um true, uma mensagem de sucesso, porque nesse caso, essa biblioteca do Local Authentication do Expo, ela vai mostrar para o usuário aquele fallback, que seria o passcode, só que quando você não tem nada configurado, não tem como você se autenticar por isso. Então, nesse caso, o ideal seria você pedir a senha do usuário, de fato, em um serviço de login, por exemplo, como o PayPal utiliza, por exemplo, tá? E para isso a gente vai fazer o seguinte, a gente vai primeiramente verificar se o usuário ele tem alguma senha salva. Para isso a gente pode criar uma nova variável aqui, pode ser has password, por exemplo. E a gente vai verificar, a gente vai fazer um await e verificar se ele tem local authentication.isEnrolled_async, se ele tem uma senha salva. E caso ele tenha, caso ele não tenha, na verdade, então has password, por exemplo, então se for diferente, a gente vai dar um return para que a gente não prossiga com essa autenticação, com essa verificação, beleza? E aqui, caso ele tenha, é que a gente vai chamar essa função authenticateAsync e a gente também consegue pegar a resposta dela, tá? Então eu posso fazer um const response recebe await local authentication.authenticateAsync. E aqui a gente pode desestruturar o retorno e pegar só o success e o erro, tá? Então esses dois valores aqui são booleanos para a gente saber se deu um erro ou se deu uma falha. E é aqui nesse caso que a gente faria aquele mesmo redirect, aquele mesmo navigate que a gente viu antes lá com a CLI. Então a gente pode verificar, então if success, daí a gente faria o redirect, no caso o navigator.navigate. Mas aqui a gente vai dar só uma mensagem de alerta, beleza? Aqui a gente vai dar um alert, a gente pode colocar aquela mesma mensagem que a gente tinha antes, que é autenticação realizada com sucesso. E aqui a gente vai ter um alert também para o caso de erro. Aqui a gente pode deixar só um else, por exemplo, e aí a gente nem precisaria utilizar o erro. Aqui a gente pode deixar a autenticação falhou. Então, vamos apagar aqui, a autenticação falhou, por favor, digite sua senha. Beleza, só com isso o nosso código já deve estar funcionando corretamente. Então vamos verificar aqui, vou salvar. Ele já verificou aqui se a gente tem um passcode. E lembrando que para você ver essa telinha, você precisa estar com o Enrolled aqui do Face ID habilitado, tá? Mas ele está pedindo aqui o passcode devido a uma limitação do próprio Expo. O que acontece? O cliente do Expo, que é aquele aplicativo que a gente instala no nosso aparelho, ele não tem suporte ao Face ID em modo de desenvolvimento. Ou seja, a gente não consegue ver essa feature em funcionamento aqui no iOS em modo de desenvolvimento, beleza? Em modo de produção, isso funciona normalmente. Então, como um fallback dessa função, ele acaba exibindo essa solicitação de passcode aqui para a gente. E se a gente digitar qualquer coisa, ele vai dar para a gente uma mensagem de sucesso, porque ele vai cair aqui no success, tá? Mas lembrando que é só uma limitação do Expo em desenvolvimento, em produção, isso vai funcionar normalmente. E aqui também ele dá um alert para a gente dizendo exatamente isso, que o Face ID não está disponível em modo de desenvolvimento aqui no Expo Client, beleza? E beleza, com isso feito, agora a gente já pode ir lá para o Android, tá? Para a gente fazer o nosso modal lá no Android e ver todo esse funcionamento dessa biblioteca, dessa feature na implementação do Expo lá no Android. Então vou fechar aqui o emulador do iOS e a gente volta quando a gente estiver lá no Android, beleza?
Beleza, nosso emulador do Android já está aqui e agora a gente pode começar a criar o nosso modal, beleza? Para isso, aqui depois do nosso botão, a gente vai criar o nosso modal. O que a gente vai fazer é verificar primeiramente se o usuário ele está no Android, porque esse modal ele só vai ser exibido pro Android, tá? Para isso a gente vai verificar se platform.os é igual a Android, tá? E caso seja, a gente vai renderizar aqui o nosso modal. Para isso agora a gente vai começar a fazer o nosso modal. Aqui no nosso modal a gente vai definir algumas propriedades para ele, tá? Então deixa eu até dar um espaço aqui. A gente vai definir o seguinte: o animation type, que a gente vai definir para ele, vai ser do tipo slide, porque ele vai ser um modal que vai ficar aqui abaixo aqui no bottom, tá? Do nosso aplicativo. Então a gente vai colocar um slide. Logo abaixo a gente vai definir um transparent true, só para que o nosso modal ele não cubra de uma cor branca toda a tela, tá? Em seguida a gente vai definir a propriedade visible. Essa propriedade ela vai ser definida baseada no state do React, beleza? Mas como aqui a gente ainda não criou um state, a gente pode só deixar aqui um true. Essa é a forma mais simples da gente deixar ele com o true, só passando dessa forma aqui, beleza? E aqui no onShow é que a gente vai de fato chamar a função que a gente havia chamado, que a gente estava chamando antes lá no iOS, que no caso aqui é a authenticate. Show de bola. Agora dentro do nosso modal a gente vai definir uma view, tá? Para isso a gente provavelmente vai precisar importar, deixa eu ver, a gente vai precisar importar essa view. Aqui dentro dessa view a gente vai definir um text, tá? Então um text com uma mensagem pode ser, por exemplo, authentic-se utilizando sua digital. E aqui logo abaixo a gente vai definir um botão para cancelar, que é aquele mesmo botão que a gente tinha lá no passcode do iOS e também lá no modal da biblioteca que a gente utilizou lá na CLI, beleza? E esse botão vai ser um touchable opacity com um text dentro, que vai ser cancelar o texto desse text, tá? Então, o texto desse text, o texto desse botão vai ser cancelar. E aqui no touchable opacity.onPress, aqui na função onPress desse botão, a gente vai criar uma função anônima que cancele a autenticação via Touch ID caso o usuário clique em cancelar. E para isso a gente pode utilizar do local authentication.cancel authenticate, que a gente já havia visto antes, tá? E agora a gente vai criar alguns estilos para esse modal, tá? Para isso, logo aqui depois do button, vou definir um novo valor chamado modal. E dentro desse valor a gente vai definir os seguintes estilos. É isso, um background color, a gente vai definir como sendo uma cor, um grafite, mais ou menos, pode ser o 333. Em seguida a gente vai definir um position absolute. Então, absolute. A gente vai definir também aonde que ele vai ficar posicionado. No caso, vai ser um left 0, um right 0 também e um bottom 0 para ele ficar logo aqui abaixo, tá? Em seguida, a gente vai definir algumas propriedades de alinhamento para ele alinhar o nosso botão e o nosso texto ao centro. Para isso, a gente vai utilizar do Justify Content Center e também do Align Items Center, tá? E agora a gente pode definir o tamanho desse modal, que vai ser de mais ou menos 40% do nosso tamanho total do nosso aplicativo, beleza? Show! Agora a gente precisa linkar esse estilo com o nosso modal, com a nossa view, na verdade, do modal, beleza? Para isso a gente pode definir aqui um style, recebe styles, ponto, e aqui o nosso modal. Vamos ver como é que fica. Aqui ele deu um erro dizendo que a gente não importou o modal. Para isso basta a gente vir aqui e importar o modal do próprio React Native, beleza? Vamos ver aqui, beleza? Aqui ele já está aparecendo para a gente esse modalzinho aqui com essa mensagem. O que ele não está exibindo para a gente é o nosso botão cancelar. E para isso a gente pode definir um estilo aqui para esse text, tá? Então eu vou criar aqui um estilo chamado cancel text, pode ser? E agora a gente vai definir esse estilo logo aqui abaixo do modal. Cancel text vai receber uma cor, pode ser red, por exemplo, e também vai receber um font size de 16, tá?
Opa, que ele deu um errinho, basta a gente, porque é uma propriedade do styles, então a gente tem que chamar de styles.cancelText. Vamos ver como é que fica. Beleza, o nosso botão foi para lá em cima, mas isso é porque o nosso botão acabou ficando fora da view. Para isso, basta a gente mover ele para dentro da view e ele já vai ficar aqui dentro desse modal que a gente tem. Aqui, a outra coisa que a gente pode fazer, caso a gente queira, é adicionar um texto, uma cor para o nosso texto. Para isso, a gente pode definir aqui abaixo do cancel text, a gente pode colocar um auth text, por exemplo, com uma cor, deixa eu copiar essas cores daqui, e a gente pode definir como uma cor white, por exemplo, e aqui basta a gente fazer o link, deixa eu até copiar esse texto daqui, a gente pode fazer um link com o estilo desse texto aqui, e a gente só muda para auth text, e ele já vai exibir para a gente aqui um texto branco, beleza? Show de bola! Para a gente finalizar, o que a gente precisa fazer é criar um state, um estado, para que seja gerenciado o visible desse modal, beleza? Para isso, a gente pode definir aqui um isModalVisible, por exemplo, modal visible, e o set isModalVisible. E esses valores a gente vai pegar do useState aqui. Quando a gente clica nessa sugestão, ele já importa para a gente aqui no React, beleza? E aqui agora a gente vai iniciar esse valor como sendo true, tá? Para ele já mostrar o nosso modal lá na inicialização. Então vamos voltar aqui. Aqui a gente vai precisar alterar de visible, somente visible, para isModalVisible. E aqui no onPress do cancel a gente vai precisar esconder esse modal, tá? Para isso a gente pode só chamar a função passando o false, e aqui a gente vai precisar também chamar essa função aqui na nossa função de authenticate, tá? Caso o usuário ele se autentique ou caso também dê um erro, a gente vai precisar esconder esse modal para que o usuário consiga se autenticar com a senha, tá? Para isso, depois do success, aqui a gente consegue definir o set isModalVisible false, tá? Beleza, com tudo isso feito, vamos testar agora se tá tudo funcionando normalmente. Para isso a gente vai clicar aqui em cancelar, beleza, ele já deu aqui o alert pra gente, dizendo que houve um erro. Agora a gente vai dar um reload no nosso aplicativo. E aqui a gente pode testar agora os outros casos de uso, que é quando o usuário ele se autenticar de fato e quando ele escolher um fingerprint que não está cadastrado. Por exemplo, a gente pode vir aqui, se a gente tocar no sensor com um fingerprint, com uma digital que está cadastrada, a autenticação aqui realizada com sucesso, já vai exibir para a gente o modal. E se a gente der um reload e testar com um Finger 2 aqui, que é uma impressão digital que não está cadastrada, a gente vai receber também uma mensagem de autenticação falhou, beleza? Show de bola, eu acho que a gente conseguiu ver todas as variantes, as diferentes formas de a gente implementar o Touch ID no React Native. A gente viu no Expo, a gente viu na CLI, a gente viu no Android, a gente viu no iOS e a gente viu as peculiaridades e as diferenças entre cada uma dessas plataformas, e eu acho que isso é o mais bacana disso tudo, que a gente consegue, a partir de agora, a partir dessa aula, a gente consegue implementar essa funcionalidade independente do lugar, das variáveis, das condições de aplicação que a gente vai estar fazendo. Isso é o que eu acho mais bacana de tudo. Então é isso, a gente chegou ao final de mais um vídeo, espero ter conseguido te ajudar de alguma forma e espero que você tenha conseguido sair desse vídeo com um pouco mais de conhecimento. Lembrando mais uma vez que se você quiser receber os avisos de lives que a gente vai fazer aqui no canal, eu vou deixar o link na descrição para você se cadastrar e eu vou avisar tudo por e-mail, beleza? No mais é isso, espero te ver no próximo vídeo, aquele abraço e valeu!